É isso aí, galera. Todo mundo muito animado esse dia aí de campus. E agora a gente vai ter a nossa palestrante do meio da tarde, a Duília de Mello, vai estar aqui nos dando uma palestra sobre satélites, vai ser bastante interessante. Então, por favor, seja bem-vinda, Duília de Mello, aqui no palco principal da Campus Party. Olá, pessoal. Eu sei que eu tenho que falar para dois públicos, né? Então, vou fazer assim, ó. Não. É um prazer estar aqui, Brasília. Uau, fantástico, fantástico. Muito bem, muito obrigada pelo convite à Campus Party, por ter me trazido aqui lá de Washington. Eu sou professora da Universidade Católica de Washington, que é uma PUC, como as PUCs do Brasil. Tem uma PUC em Washington também. E eu sou pesquisadora da NASA há mais de 20 anos. E a minha especialidade é o telescópio espacial Hubble. Então, hoje eu vou contar para vocês um pouco disso e de como a gente está lidando agora com o novo telescópio espacial, que é o James Webb. Então, eu vou fazer assim, tipo assim, uma comparação. Não vai ser uma comparação, mas como que a gente saiu de um e foi para o outro e o que a gente está descobrindo com o novo telescópio espacial. Bom, antes de entrar mesmo na palestra, deixa eu falar um pouquinho mais sobre mim. Eu sou Duília de Mello. Eu sou professora, como eu falei, da Universidade Católica de Washington. Também sou vice-reitora da universidade. E eu sou astrônoma formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu fiz também mestrado no INPE, em São José dos Campos, e eu fiz doutorado na USP. Então, depois da USP, eu fui para o Chile, eu passei lá um tempo como um pós-doc. Eu voltei para o Rio de Janeiro, eu descobri uma supernova, uma estrela que explodiu lá no Chile, quando eu estava observando no Chile. E depois eu fui para o Hubble, que é um telescópio espacial que pertence à NASA e que o centro de comando, digamos assim, fica em Baltimore, que é uma cidade no estado de Maryland, que fica pertinho de Washington, e eu ainda moro em Baltimore. Então, eu vou contar para vocês essa beleza aí do Hubble e do James Webb. Ali a gente já tem os dois ali. Os dois, não tem pointer aqui não, né? Não aponta, eu acho que não, eu esqueci de perguntar. Mas, enfim, ali tem o James Webb e o Hubble só para comparação, mas não estão em escala ali, não. Então, vamos ver um pouquinho mais de tudo isso. Bom, começo mostrando essa grande pioneira da ciência, a Nancy Grace Roman. Ali, vocês vão ver que ela morreu não tem muito tempo, ela morreu em 2018. E foi ela a pessoa responsável pelo êxito do projeto Hubble. Muita gente não sabe que o telescópio espacial Hubble ele veio substituir a missão Apollo, que foi para a Lua. Então, a NASA tinha a missão Apollo, que foram 6 missões de pousar e andar na Lua, né? E a última vez que um homem andou na Lua foi em 1972, e a NASA precisava de um outro carro-chefe, um outro projeto que fosse um projeto que justificasse a existência de uma agência espacial, né? Então, precisava de ser um projeto também que tivesse astronáutica, né? Então, a Nancy, junto com outros cientistas americanos, eles propuseram um telescópio espacial que fosse lançado por um ônibus espacial. E aí o programa de ônibus espacial começa, então, a ser esse grande programa da NASA. E ele deveria ser servido por astronautas. Então, toda vez que precisasse de manutenção, os astronautas pegariam o ônibus espacial, iam lá e iam fazer manutenção do telescópio. Então, era essa a ideia original do telescópio espacial, e a Nancy foi que conseguiu o financiamento para isso, para a NASA lançar os ônibus espaciais e dentro de um deles, o telescópio espacial Hubble. Bom, aqui é a primeira imagem do ônibus espacial Discovery, que levou dentro do bagageiro o telescópio espacial Hubble. E ali estão os astronautas que estavam nessa missão. E eu gosto de mostrar principalmente essa imagem, porque vocês veem que ela nem é tão antiga, ela é de 1990,
mas ela é ainda anterior ao Photoshop, né? Porque que coisa mais feia aquela imagem ali atrás e tudo mais, né? Então, à esquerda, vocês veem um astronauta negro, é o Bolden. Ele depois vira um dos grandes diretores da NASA, já no final do século XX. Então, foi assim, um revolucionador ter sido enviado um telescópio espacial, que seria o que iria observar o universo pela primeira vez acima da atmosfera terrestre. E é por isso que o telescópio espacial é importante, porque a atmosfera terrestre influencia na visão dos astros, né? Quando a gente olha para uma estrela, ela parece que pisca, né? Aquela piscação ali tem a ver com a atmosfera. Quando a gente está acima da atmosfera, a estrela não pisca. Então, a imagem ela é estável, ela não passa, a luz não passa pela atmosfera. Então, por isso que o ônibus espacial foi importante para levar o telescópio até acima da atmosfera e lançar ele ao espaço. Mas esse telescópio espacial, ele fica orbitando a Terra. Ele não está aí viajando pelo espaço, não. Ele é um satélite da Terra. Bom, aqui está ele dentro do bagageiro lá do Discovery. E muita gente também não sabe que existia um fator limitante aí para o tamanho do Hubble. O Hubble tem 2,5 metros de diâmetro, ele ainda está operando, né? O Hubble está vivo. Esse Hubble está vivo. E ele tem 2,5 metros de diâmetro porque era o que cabia dentro do ônibus espacial. Então, esse foi um fator limitador aí do tamanho do Hubble. E aqui ele está sendo, então, lançado em órbita ao redor da Terra pelo Discovery. Vocês veem que tem um braço ali que está escrito Canadá. É porque o Hubble não é só americano, ele também tem um braço canadense e ele também é 15% europeu. Então, a Agência Espacial Europeia também contribui para a missão Hubble. Bom, ali vocês estão vendo o Hubble fechado. Ele não tinha sido aberto, ele tinha acabado de sair do ônibus espacial e ele ainda estava sendo preparado para observar. Bom, e aqui mostrando o Hubble de cima, lá embaixo, então, é a Terra. Vocês veem que ele está acima da atmosfera. E as dimensões dele. Ele é mais ou menos do tamanho de um ônibus grande. Ele pesa 12 toneladas. Ele está a 600 quilômetros de altitude, que não é muito alto. A gente queria que tivesse um pouquinho mais alto até, porque aí tem menos influência da Terra, mas está bom. E a órbita dele demora 97 minutos para completar uma órbita. E o espelho dele é 2,4 metros. Bom, o que acontece é que o Hubble foi lançado, mas o Hubble tem uma história muito dramática. O Hubble é um grande sucesso da NASA, mas ele foi um grande problema também. E ele começou sendo um problema. Logo que ele foi lançado, os astronautas botaram ele lá em órbita, voltaram para a Terra, e a gente começou a observar, e a gente notou que as imagens estavam fora de foco. Então, aí, $1 bilhão e o negócio não funciona. E agora? Viramos chacota, os astrônomos da NASA viraram chacota, a gente estava sempre lá nas piadinhas da noite. E a NASA, então, pediu que todos os astrônomos, engenheiros, cientistas, técnicos pensassem em uma forma de como consertar o Hubble. E a NASA, o que ela mais gosta é desafios, né? Então, o maior desafio foi como consertar o Hubble. E nós conseguimos consertar o Hubble. O que acontece é que o telescópio espacial ficou na garagem da NASA durante alguns anos, depois que o ônibus espacial, a Challenger, explodiu. Vocês já ouviram falar, né, que a Challenger explodiu quando foi lançada, né? A outra missão era uma missão do Hubble, então foi tudo suspenso, ficou 4 anos suspenso. Nesse meio tempo, acabou o dinheiro para a manutenção do Hubble e os testes não foram feitos. Com isso, o espelho estava um pouco mais plano do que deveria ser, 2 microns só mais plano, mas o suficiente para produzir uma imagem fora do foco. Mas ainda assim, melhor do que a imagem do solo, né? Mas, de qualquer forma, tínhamos que consertar. E aí a missão de reparo era muito cara.
E a Barbara Mikulski, que era uma senadora, ela está aposentada agora, eu adoro ela, de vez em quando eu vejo ela no supermercado perto da minha casa comprando azeitona. Ela é maravilhosa. A Bárbara fez todo o lobbying no Senado americano para conseguir o dinheiro de reparo para o Hubble. Porque vocês imaginam que ninguém estava confiante, né, de que vocês erraram uma vez, quem disse que a gente vai dar mais $1 bilhão para vocês e o negócio vai funcionar? Então, ficou todo mundo um pouco assim, né, será que vai funcionar mesmo? Aí ela conseguiu o dinheiro e a gente chama a Bárbara de madrinha do Hubble, porque ela conseguiu não só uma missão de reparo, mas várias. Então, essa aí foi a primeira missão, ela custou $674 milhões. Isso aí, dólares de 1993. Então, hoje em dia, estaria muito próximo de $1 bilhão. Só que, aí, novamente, né, o cientista, o engenheiro, né, quando ele trabalha em missões dessa envergadura, é sempre assim, muito interessante, porque tem sempre uma ideia nova. Então, a ideia é, bom, já que a gente vai lá, vamos trocar a câmera, vamos botar uma câmera melhor. Mas já que a gente vai lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E graças a Deus que a gente fez tudo isso. Porque os painéis solares, por exemplo, os originais, era ruim. O Hubble estava meio que voando um pouquinho. Ele não era muito estável. Então, tinha que trocar os painéis solares. Então, foi feita uma recalchutagem e trocou-se a câmera, que é uma câmera famosa, que a gente chama de WIFPIC 2, que eu já usei muito, e a gente vai ver algumas imagens já da nova câmera. O ônibus espacial foi em Endeavour. Aqui, então, está lá Endeavour e a WIFPIC 2 sendo instalada por um dos astronautas, é uma câmera grandona. Se um dia vocês forem a Washington, essa câmera já veio de volta do Hubble e ela está no Museu Aeroespacial do Smithsonian, lá em Washington. E ela é fantástica, mas ela já foi ultrapassada, claro, a tecnologia dos anos 90, né? Ela é 1 bilhão de vezes mais sensível que o olho humano. Bom, agora, então, tem lá do solo, com o Hubble fora de foco e com o Hubble de óculos. Porque foi isso. A ideia era, bom, se está fora de foco, está perfeitamente fora de foco, porque ele não foi polido o suficiente, então a gente sabe corrigir. Quando a nossa visão está fora do foco, o que a gente faz? A gente coloca óculos. Vamos colocar um óculos no Hubble. E foi isso que aconteceu. Era um conjunto de lentes e espelhinhos que tinha dentro do Hubble que consertava a imagem. Esse instrumento também está, que chama CoStar, também está lá no Smithsonian, no Museu Aeroespacial. Hoje em dia, as imagens do Hubble já não são mais consertadas pelo óculos, mas sim digitalmente. Então, as câmeras já consertam essa deficiência do Hubble digitalmente. Sabiam disso? Não, pois é. Então, agora vou mostrar novas imagens, que não são tão novas, né? Mas que, na época, eram as novas imagens depois da câmera nova. Então, a câmera velha, fora de foco, a câmera nova com o óculos, é bem melhor, né? Isso é o centro de uma galáxia. Agora, aqui tem uma imagem que todo mundo já viu, ou se não viu, deveria ter visto. É a imagem dos pilares da criação. A gente deu esse nome porque são nuvens gasosas que têm muita poeira também, que formam estrelas. Então, por isso que a gente chama de pilares da criação. São nuvens que vão formar estrelas. Ó, quem tiver pergunta, guarda a pergunta para o final, tá? Guarda a pergunta para o final. Então, os pilares da criação foi em 1995. A gente já tem imagem mais bonita depois. Aí tivemos outras missões de reparo, não só porque o Hubble estava quebrado, mas às vezes estava quase quebrando. E porque ele foi feito para ser servido mesmo, para irem até lá e consertar o Hubble. Então, foram 4 missões que a senadora conseguiu dinheiro, e todas elas mais de $500 milhões. Então, realmente, foi tudo pensado dessa forma para o Hubble exceder a tecnologia. Porque a tecnologia muda muito, né? Em 2, 3, 5 anos, tem muita evolução na tecnologia. Então, a gente trocava computador, a gente trocava toda a parte de dados, porque o Hubble observa e depois ele manda os dados para a Terra, né? Então, tinha toda essa velocidade de transmissão dos dados, foi tudo pensadinho.
Esses aí são os astronautas. Eu sei até que tem algumas crianças que adoram astronauta, né? Então, tem aí alguns astronautas que são, eu digo assim, se vocês gostam de super-herói, eu acabei de passar ali pelo Homem-Aranha. Gente, você sabe que Homem-Aranha não tem, né? Mas astronauta tem. E astronautas são os super-heróis da gente. São pessoas que arriscam sua vida pelo bem da humanidade, pelo bem do conhecimento, pelo bem da ciência. Então, eles são realmente grandes heróis e heroínas. Muitas mulheres, hoje em dia, são astronautas. Nunca andaram na Lua, mas um dia vai acontecer e será em breve. Então, as mulheres astronautas também têm um papel importante. Já vou falar da minha favorita. Então, aqui são novas imagens do Hubble depois das missões. Cada vez que ia lá, recauchutava o Hubble, botava uma câmera nova, ele trazia mais beleza ainda do universo ao nosso alcance. Então, eu gosto muito daquela última imagem, que é a imagem de 2009, que a gente entra dentro de um aglomerado de estrelas e consegue ver estrelas individuais de cores distintas. Eu acho incrível essa imagem. E temos também imagens aqui de morte de estrela, que é a de 2005, a nebulosa do Caranguejo, uma estrela que explodiu, uma estrela que mandou todo o seu material formado lá dentro para o meio interestelar e virou essa beleza aí. Galáxias em colisão, que é a minha área de trabalho, e até um aglomerado estelar muito lindo também. Bom, essa aí é a minha astronauta favorita, é a Megan McArthur. Tem muita gente que quer saber como que faz para ser astronauta, né? Bom, primeira coisa, para ser astronauta, tem que ser astronauta da NASA, tem que ser americano, cidadão. Pode ser naturalizado, mas tem que ser cidadão. Então, não tem como não ser. A Megan, ela tem um doutorado em oceanografia. E ela fez engenharia aeroespacial. Depois, ela fez um curso preparatório de astronauta e foi escolhida. E ela foi a última a botar as mãos no Hubble. Em 2009, a última missão de reparo foi em 2009, e a Megan estava no controle do braço canadense, e foi ela que, então, liberou o Hubble pela última vez. Só que tem uma historinha entre ela e um outro astronauta, que é o John Grumsfeld, que é um bigodudo, que é um barato ele também. Eles, no Twitter, eles ficavam brincando quem que foi o último a botar a mão, porque ele foi o último astronauta lá no Hubble. Mas aí o que acontece? Ela leva ele para dentro do ônibus espacial e ela, com o braço mecânico, libera o Hubble para o espaço. Então, vamos continuar agora mostrando aí o Hubble. Eu pergunto sempre para os meus estudantes isso. Vocês acham que essa imagem é fake ou é verdadeira? Bom, claro que é verdadeira, né? Mas quem que tirou? Os astronautas do ônibus espacial. Tá? Então, tem sempre que pensar nisso. Quando a gente vê certas imagens da Lua, né, que tem umas coisas esquisitas, mas quem que tirou isso? Tem que ter um astronauta lá tirando a imagem, né? Tirando a foto. Então, essa imagem aí também dá para ver que a Terra é redonda, né, gente? Então, eu gosto muito dela. Dá para ver também a espessura da atmosfera ali. Aquela camadinha que nos protege, graças a Deus, porque senão estávamos todos fritos por causa da luz ultravioleta, né, do Sol. E agora eu vou mostrar para vocês as 3 imagens do Hubble que eu selecionei, meio que assim porque eu gosto, porque eu acho que são importantes para a ciência de uma forma geral, e também porque são bonitas. A beleza também é importante na ciência. Então, a gente também se inspira quando a gente vê uma imagem bonita e tenta entendê-la. Então, vou falar um pouquinho dessas 3 imagens. A primeira, lá em cima à esquerda, é um proplídeo. O que é um proplídeo? É uma estrela bebezinha. Ainda não virou estrela, quase. É um casulinho que vai virar uma estrela. E foi o Hubble o primeiro a conseguir ver estrelas bebezinhas assim. Uma nuvenzinha de gás molecular, que a gente fala, uma nuvenzinha de gás, que depois virou uma estrela. Então, isso a gente só consegue fazer com o Hubble, porque o Hubble está acima da atmosfera da Terra. Então, eu escolhi da nebulosa de Órion, aquela estrelinha ali, aquela futura estrelinha. Então,
Então, a nebulosa de Órion tem um berço de estrelas. Estrelas recém-nascidas, estrelas bebezinhas e estrelas que vão nascer. Essa aí é uma das que vai nascer. Bom, e o Hubble não é só bom em vida de estrela, nascimento de estrela. Ele é bom também em morte de estrela. Falei em morte, tocou... Não, só um minutinho. Então, aqui tem uma nebulosa. Tá? Essa nebulosa foi uma estrela que liberou suas camadas externas durante a evolução dela. Fez assim, um puff. E aí, tudo que foi produzido lá dentro da estrela foi parar no meio interestelar. E essas cores, muita gente pergunta das cores do Hubble, se são fake ou se são verdadeiras. Depende do que você chama de fake e do que você chama de verdadeira. Elas são sempre baseadas em alguma realidade física. Por exemplo, a composição química. Então, a gente usa filtros na frente das lentes. Esses filtros, na frente dos detetores. Esses filtros vão mostrar apenas certos elementos químicos. E aí, depois, a gente combina as várias imagens com os diversos filtros e faz essa imagem composta. Então, geralmente, a cor verde, por exemplo, é oxigênio. Então, já tem isso pré-estabelecido antes. Aqui, então, nascimento de estrela, morte de estrela. A da direita é uma imagem de um campo profundo do universo. As profundezas do universo. E essa imagem foi eu faço parte de uma das equipes que tirou essa imagem. Mais de 100 pessoas envolvidas na confecção dessa imagem. Então, ela é uma montagem com 11 filtros. É a imagem mais colorida já tirada com o Hubble. E a gente dá para ver, cada pontinho desses aí que vocês estão vendo, que tem uns grandes e uns pequenos, né? Os pequenos são galáxias também. E os grandes, com certeza, são galáxias. Nessa imagem toda, só tem 6 estrelas da Via Láctea. Todo o resto é galáxia, ou seja, está fora da Via Láctea. E quando a gente olha as mais longe, mais longe, elas vão ficando mais vermelhas, porque o universo está se expandindo e as cores vão se movendo para o vermelho. Tem até um fenômeno que chama isso, que a gente faz experimento com sirene de ônibus, sirene de bombeiro, chama efeito Doppler. Quando o bombeiro está vindo, ele vem... Já notou isso? Eu faço de novo, tem criança que faz... Já notou isso? Isso aí chama efeito Doppler. Significa que o som está vindo com uma velocidade, porque o carro está andando, né? E aí ele muda de frequência. Então, esse é a mudança de frequência. É a mesma coisa aqui, a cor muda. A frequência da luz muda. Então, por isso que quando a gente olha as estrelas, as galáxias bem longe, elas são vermelhas. Porque houve essa mudança, porque o universo está se expandindo a alta velocidade, a cor está indo para o vermelho. Não fui eu que pedi a ambulância, não, tá? Mas que é uma boa ideia, né? Então, tem umas vermelhinhas ali. Eu não tenho um pointer, né, gente? Tem. E se isso aqui funciona de pointer, me avisa que eu não quero tocar, porque eu tenho medo de... Então, ali as mais azuis podem ser as que são mais próximas da gente ou as que têm mais estrela bebezinha. Porque a estrela, quando é jovem, ela é jovem e quente, ela é azul. Então, ela tem mais cor azul. Então, inclusive, por isso que essa é a primeira imagem que tem muita cor e tem muita cor azul. Porque a gente colocou um filtro azul que a gente nunca tinha usado antes. Bom, então vamos no próximo. Bom, agora já vamos começar a falar de James Webb. Uau! Essa foto aqui é lá na NASA, em 2005. Isso aí é um protótipo, né? Não é o James Webb mesmo. Aí a gente ainda sonhava com o James Webb. A gente já tinha começado alguma construção, estava tudo atrasado, muitos anos. Por quê?
E aí a gente é muito criticado até porque demorou tanto para ter o James Webb. Bom, demorou tanto para ter o James Webb porque é caro e a gente teve que inventar tudo, tecnologia nova. Né? A gente teve que começar do zero. Nunca foi feito um telescópio com essas características. Eu vou falar mais disso agora. Bom, primeiro, eu sei que é chato mostrar gráfico, mostrar número, né? Mas tem que mostrar. O telescópio espacial Hubble, ele opera na faixa do comprimento de onda do visível, da cor que a gente vê com os nossos olhos. Mas, ainda assim, um pouquinho no ultravioleta e um pouquinho no infravermelho. Lembrando que a gente não vê luz ultravioleta e a gente não vê luz infravermelha com os nossos olhos, os nossos detetores. Até porque é bom isso, né? Porque cega e mata. E a nossa atmosfera nos protege de luz ultravioleta e de luz infravermelha, que é bom. Nós evoluímos nesse planeta com essas características. Para a gente, o nosso olho se adaptou, né, ao ambiente onde a gente, digamos, nasceu, né, começou aqui. Então, a gente vê luz visível que passa pela atmosfera. E o Hubble também. Fiz um pouquinho de ultravioleta e um pouquinho de infravermelho. Tem telescópio que só vê ultravioleta, e já teve, atualmente não tem. E tem telescópio que só vê infravermelho. E não tem telescópio que vê os dois. Mas por quê? Porque a tecnologia é muito diferente. Os detetores são muito diferentes. Então, a tecnologia que você usa para desenvolver uma câmera infravermelha é diferente da tecnologia que você usa para desenvolver uma câmera ultravioleta ou uma câmera óptica. Então, precisa escolher. Bom, então, nós decidimos que o próximo telescópio não seria no visível, porque o Hubble já fez muito. Estava faltando um telescópio que visse no infravermelho. Por quê? E é bacana lembrar disso. Por vários motivos. Primeiro, porque aqui à esquerda é uma imagem de galáxias muito distantes. Tá? Vocês estão vendo as vermelhinhas, né? As vermelhinhas são as mais distantes, por causa daquela história do... né? Muda de cor. Muda de cor porque está muito distante. E o universo está se expandindo com alta velocidade. Então, para a gente detectar luz vermelha, a gente precisa de um detetor infravermelho. Então, era essa a ideia, que a gente quer ver as primeiras galáxias, a gente tem que ter um detetor que vá lá no fim do infravermelho, não só no comecinho do infravermelho. Então, tinha que ser um detetor especializado em infravermelho para ver as primeiras galáxias. Esse é o... Vão inventar aí outra história de que é planeta, de que é isso. Não é, não. Carro-chefe do James Webb sempre foi as primeiras galáxias. Tá? É para a gente ver as primeiras galáxias. Mas aí o James Webb demorou tanto tempo para ser construído que a gente começou a descobrir planeta ao redor de outras estrelas. São os exoplanetas. A gente não sabia que tinha toda estrela praticamente tem planetas ao redor. Como a gente começou a descobrir esses planetas, e o James Webb ainda estava sendo, digamos assim, construído, começamos então a ver que o James Webb podia ter um papel importante na detecção desses planetas ao redor de outras estrelas. Então, ele também virou um telescópio para estudar planetas ao redor de outras estrelas. É isso que é o bacana também, eu acho, em ciência espacial. Que não está tudo aí previsível e escrito, quando está escrito nas estrelas. Não está nada escrito nas estrelas, não. A gente está descobrindo toda hora. Então, a gente começa a descobrir coisas e a refazer as missões espaciais. Bom, aquela imagem ali, parece um pneu. Estão vendo? Parece um pneu assim, né? Um pneu visto assim, parece? Está vendo que lá no meio, se eu tivesse um apontador, eu ia apontar ali? Lá no meio tem uma coisinha meio vermelhinha. Dá para ver? Rosadinho. Vou perguntar para uma criança, que criança nunca mente.
Tá dando para ver um rosadinho lá no meio? Tá. Então, sabe o que é aquilo lá no meio? É a estrela bebezinha, acabou de produzir luz. Mas o que é aquele preto ao redor? Bom, o pneu ali ao redor é poeira. Poeira. Porque a estrela nasce dentro de uma nuvem que tem muita poeira. A poeira ela ajuda a formar a estrela e a estrela acaba, digamos assim, a gente fala assim, colapsa, né? Ou seja, ela se junta o gás todo e começa a produzir energia. Então, aquela é a primeira imagem vista com Hubble de uma estrela bebezinha que já é um pouquinho mais avançada do que o Proplídeo que eu mostrei antes. Então, aqui já tem a poeira ao redor e a estrela já começou a produzir luz. Mas tem um tantão de poeira ali, né? Não dá para ver nada, só ver aquela coisinha ali. Ah, se a gente tiver um detetor infravermelho, vai dar para ver por dentro da poeira. Essa é uma característica dos detetores infravermelhos. A gente começa a ver um objeto que está lá dentro que aquece a poeira. Ah, então, por isso que o James Webb também virou detetor de planeta ao redor de outras estrelas. Já vou mostrar os resultados do James Webb. Aguenta aí. Bom, ali à direita, então, tem uma região de uma galáxia. Tá? Então, uma galáxia espiral como a nossa, como a Via Láctea, que tem muito gás, muita estrela e muita poeira. Está vendo o marrom lá? O marrom é poeira. E a gente não consegue ver o que tem atrás da poeira, né? Novamente é isso. Não consegue ver atrás porque a poeira não deixa a luz passar. Mas, se tiver um detetor infravermelho, vai dar para ver por dentro da poeira. Ó, James Webb, então, o infravermelho parece uma boa escolha, né? Aí, à direita, lembra dos pilares da criação? É lá um pedacinho dos pilares da criação. Novamente, é cheio de poeira. Aquilo lá não é porque bateu uma sombra em cima, não. Aquilo lá é porque é empoeirado, não dá para ver. Não dá simplesmente para ver as estrelas que tem uma atrás, se tiver estrela atrás. Tudo indica que tem, porque a gente está vendo umas coisinhas ali assim, né, meio... Então, com o James Webb, deveríamos ver as coisas atrás. Será? Bom, então vamos falar um pouquinho mais do infravermelho, dessa tecnologia aí que teve que ser inventada. Bom, a primeira coisa é que os detetores infravermelhos eles são muito sensíveis a calor. Eles têm que ficar refrigerados. Então, não pode ficar perto do Sol. O Hubble está na Terra, né, ao redor da Terra, e nós estamos muito próximos do Sol. Então, a gente tem que colocar numa órbita afastada. Ele já está a mais de 1,5 milhão de quilômetros de distância da Terra. Então, ele não está a 600 quilômetros. Lembra que o Hubble estava a 600 quilômetros? Ele está a 1,5 milhão de quilômetros de distância. Isso é por causa que o detetor infravermelho precisa ficar longe do Sol. Tá? Ou seja, complicou, né? A gente já não tem mais ônibus espacial, porque os ônibus espaciais envelheceram. Tivemos uma outra explosão, que foi o Columbia, que explodiu na hora que estava entrando na atmosfera. E a NASA achou muito perigoso continuar com o programa de ônibus espacial. Então, a NASA cancelou o programa de ônibus espacial. Bom, como que a gente vai mandar um telescópio lá para aquele lugar longe e tem que dar certo dessa vez, da primeira vez? Não pode ir lá consertar. Então, tinha que ser uma tecnologia muito bem feita. Bom, aquela animaçãozinha ali à esquerda, vocês estão vendo que o James Webb ele foi dobrado e lá no espaço ele abriu e ele tem também uma proteção, que eu já vou mostrar o tamanho daquilo, que abriu também no espaço. Aquilo lá é para proteger o James Webb também de partículas que podem vir, porque ele não tem um tubo que protege, né? Ele é aberto, como se fosse uma antena parabólica. Então, aquilo ali protege um pouco ele de ser bombardeado por partículas do meio interplanetário, pequenos pedacinhos de meteorito. Aliás, depois, quem quiser ver meteorito, tem aqui no meu anel, e hoje eu trouxe um outro aqui também. Então, os meteoritos,
deixam esses pedacinhos pelo meio interplanetário e podem bater no James Webb e estragar, né? Fazer um buraco lá no espelho do James Webb. Então, aquela lá é uma camada que tenta proteger o James Webb. Já aconteceu, tá? Ela já foi impactada por um micrometeorito, já fez um buraco lá, mas está tudo bem. Bom, então, aqui é para mostrar que, além do infravermelho, o James Webb é muito maior do que o Hubble. E, na astronomia, tamanho faz diferença. Maior, melhor. Você coleta mais luz. Então, coletando mais luz, você vê melhor. Hoje em dia é até fácil de explicar isso, porque todo mundo tem um celularzinho aí no bolso, né? E você sabe que se você expõe mais a luz, né, a sua imagem, a sua foto pode ficar boa ou ruim, né? Então, é exatamente o mesmo conceito. Se a gente coleta mais luz, a gente vê mais detalhes. Então, com um espelho maior, melhor. Então, o James Webb ele é muito maior do que o Hubble. O Hubble tem 2,5 metros, 2,40 metros, e o James Webb tem 6,5 metros de tamanho. E o James Webb ele não é um espelho redondo, né? Ele é um espelho com segmentos hexagonais. Isso aí também foi uma coisa que a gente inventou. Tivemos que inventar isso, porque não dava para lançar dentro de um foguete um negócio de 6,5 metros de diâmetro. Ia ter que ser uma coisa que ia abrir, porque é muito limitador o tamanho do foguete. Então, tivemos que ser criativos aí. Aqui é comparando o tamanho daquela capa protetora do James Webb com uma quadra de tênis. Então, é do tamanho de uma quadra de tênis. Agora, você imagina um negócio que é do tamanho de uma quadra de tênis, que está enrolado dentro de um foguete, que vai abrir lá fora, que vai desenrolar, e tem que ser tudo feito remotamente, robótico. Que medo, né? Então, foram muitos anos de ansiedade, de que tinha que estar tudo certo. E deu tudo certo. Então, no dia 25 de dezembro de 2021, o James Webb subiu. Quem viu? Ah, cheio de nerd aqui, né? Quem viu? Quem viu? Muito bem, muito bem. Foi no dia de Natal, né? Presentão que a gente ganhou. Mas estávamos ansiosíssimos que podia dar alguma coisa errada, né? Não deu tudo certo. Ele subiu no Ariane 5, que é um foguete europeu. Essa é uma das contribuições da Agência Espacial Europeia para o projeto James Webb. Novamente, eles têm 15% do James Webb e usam o James Webb tanto quanto os americanos e os canadenses. Então, a vitória aqui foi não só o lançamento, mas também depois, quando ele abriu. Então, deixa eu falar novamente dessa abertura do James Webb. Vou voltar lá. Estraguei aqui. Vou voltar nessa coisa aqui que ele está abrindo. São 65 pontos de abertura. 65 vezes que podia dar errado. Tá? E deu certo. Mas ele atrasou tanto por causa disso também. O último atraso do James Webb, que demorou 2 anos, ou quase 2 anos, foi quando fizemos os testes com aquela quadra de tênis, que quando chacoalhou a quadra de tênis lá na Califórnia, onde se faz esses testes, rasgou. Então, o material não estava bom, porque tem que passar pela chacoalhada do foguete. Vocês já andaram de avião e sabem que chacoalha, né? Agora imagina um foguete. Então, o negócio tem que chacoalhar e não pode arrebentar. Então, passou pelo teste depois, mas tivemos um atraso grande por causa disso. Além disso, os espelhos eles têm uma camada de ouro. Tá? É uma outra tecnologia que foi inventada para poder... Depois, no último slide, eu vou mostrar uma foto que dá para ver a camada de ouro melhor. Mas é porque é melhor para o infravermelho. Então, quando a luz infravermelha bate lá, ela é mais refletida, melhor refletida. Então, vamos voltar lá para a primeira imagem que assim tirou a gente...
porque demoraram ainda alguns meses até essas imagens serem liberadas, né? Primeiro teve que chegar lá no 1,5 milhão de quilômetros, ainda demorou muitas semanas para chegar lá. Teve que abrir tudinho, teve que fazer teste, né? Até que produzimos essa imagem aí. Bom, essa imagem, ela é de um aglomerado de galáxias. Então, são muitas galáxias juntas, tá? E ela tem também o que a gente chama de lente gravitacional. São distorções de imagens. Essas distorções são aqueles risquinhos mais avermelhados. Estão vendo os risquinhos mais avermelhados? Não é uma galáxia somente riscado, né? Então, esses riscos é porque tem uma galáxia lá no fundo que está passando na frente, está passando por esse aglomerado que está sendo ampliada a imagem e está sendo distorcida. Mas essa ampliação é super importante, porque a gente não daria para ver a galáxia de fundo, porque está muito, muito longe. Então, esse aglomerado, ele está a 4,6 bilhões de anos. Agora a gente vai falar de bilhão de anos, para ficar mais fácil, para lembrar. O universo tem 13,7 bilhões de anos, tá? Então, ele não é nem muito velho, né? Olha lá, 4,6 bilhões de anos. Mas aquelas galáxias lá do fundo, elas são muito mais velhas, tá? As galáxias distorcidas. E apenas em 12 horas e meia, a gente adquiriu a profundidade do campo mais profundo do Hubble, que demorou 10 dias. Então, o cara é rápido. Uau! Mas eu acho... Bom, aí você olha na mídia, né? Tem sempre que olhar com um pouquinho de suspeita. Quando você olha a comparação dessa imagem, eles mostram, não a Jane, eles mostram essa. Realmente a do James Webb é muito melhor, né? Mas essa aí é uma imagem só de 1 hora e 10 minutos, feita com o Hubble. Então, não é uma imagem que a gente deveria comparar com a imagem do James Webb de 12 horas, né? É que a Jane Rigby, que é uma grande amiga minha, que é essa daqui, a Jane trabalha com... Ela é uma das diretoras do Hubble. Ela trabalha com esses objetos que faz lente gravitacional. Então, ela escolheu uma das primeiras imagens na área, puxou a sardinha para ela, claro, né? Porque ela é a dona do troço lá, né? Então, a Jane, quando decidiu que ia observar esse aglomerado, a única coisa que ela tinha era essa imagem do Hubble. Então, ela falou assim, então nós vamos observar um montão de horas aí, vamos ver um negócio mais bacana já visto, né? E realmente é um negócio incrível, que dá para ver os detalhes dos detalhes dos detalhes. Bom, vamos mudar. E aí a gente ganhou aqui a foto do ano da revista Time. Legal. Bom, eu estou puxando aqui agora a sardinha para o meu lado também, porque eu trabalho com galáxias, né? Eu sou astrofísica extragaláctica, que significa que a minha área de especialidade é galáxias, né? Então, essas daí são as galáxias mais distantes que a gente conhece. Ali tem a galáxia Mazy, que foi dada o nome é porque a gente fez uma homenagem ao Steve Finkelstein, que é um astrônomo que trabalha com James Webb. É uma galáxia que está a 280 milhões de anos depois do Big Bang. Então, para lembrar que o Big Bang ocorreu há 13,7 bilhões de anos. Então, ela está bem no comecinho do universo. Essa aqui, então, está mais ainda, 100 milhões de anos depois do Big Bang. Eu, para ser sincera, nunca pensei que a gente pudesse ver uma coisa tão longe, uma galáxia tão longe. É realmente impressionante. Bom, agora vamos viajar aqui nas grandes imagens do James Webb, agora que é o James Webb versus Hubble. À esquerda, Hubble, à direita, James Webb. Pilares da criação visto no infravermelho. Lembra que eu prometi para vocês que a gente ia poder ver por dentro da poeira? Será? Deu para ver, né? Olha esse aqui, que bacaninha. Lá naquele casulinho lá em cima, dá para ver 2 estrelas, que não dá para ver com... Olhem aqui à esquerda, pilar do meio,
não dá para ver quase nada. Depois, lá, com o U, dá para ver as estrelas. Interessante, hein? Então, estamos vendo as estrelas nascendo dentro das nuvens gasosas. Isso é incrível. Essa aqui eu chorei um pouquinho quando eu vi, porque realmente é incrível. Então, uma nebulosa, estrelas que... Isso vai acontecer com o Sol, tá? O Sol não vai explodir como uma supernova, mas ele vai liberar as camadas externas. Vai fazer puff. E aí, tipo assim, dá um arroto. E aí, todo aquele material da digestão sai, né? Quem tem criança sabe o que é um arroto molhadinho, né? Então, é isso aí. O produto da digestão de uma estrela. Os elementos químicos formados dentro das estrelas. Mas eu chorei por causa da imagem da direita, uma imagem infravermelha, que vocês estão vendo 2 estrelas no meio. Agora eu vou mostrar a imagem do Hubble. É linda também, mas quase que não dá para ver outra estrela. Então, é incrível, a gente consegue ver, era um sistema binário, 2 estrelas, uma estrelinha ao redor da outra. Uma delas fez o puff, e a outra está lá ainda. E a gente está vendo bem a anã branca, que é o que vai acontecer com o Hubble, com o Sol. Essa aqui é linda, o quinteto de Stefan, na verdade é um quarteto. E está a 290 milhões de anos-luz, não está muito longe. Lembra que a gente estava falando de bilhões, né? E a gente vê detalhes dos detalhes. Aqui é o Hubble à esquerda, James Webb à direita. É impressionante. Aquela lá em cima à direita, dá para ver um buraco negro lá no meio. Essa também é maravilhosa. À esquerda, Hubble, à direita, James Webb. Agora a gente está vendo por dentro das nuvens, da poeira. Esse é o 19 Galáxias. Se você for no meu Instagram, eu fiz um vídeo só sobre essas imagens aqui, porque eu achei tão lindo, explicando um pouquinho mais dela. Vão lá e olha. Aqui é a primeira, é a imagem da estrela mais distante que a gente já viu. É uma estrela que está a 12,9 bilhões de anos. E a gente só consegue ver por causa da lente gravitacional. Aqui são os planetas, né? Um planeta ao redor de uma outra estrela. A única imagem até hoje já vista de um planeta ao redor de uma outra estrela. Anéis de Netuno. Há 30 anos a gente não via os anéis de Netuno, porque a gente só viu os anéis de Netuno e a imagem preta e branca ali, quando a Voyager 2 passou lá perto, em 1989. Agora com James Webb, olha lá que bonitinho, os anéis de Netuno. Então, até para isso, ele é bom. Bom, e eu vou terminando. Aqui eu tenho a Nancy Grace Roman, que foi a primeira mulher que eu mostrei lá no início, na foto preto e branco, né, que foi a primeira mulher cientista da NASA, com a Jane Rigby, que é a cientista do projeto James Webb. Em frente ao James Webb, dá para ver lá os espelhos de ouro do James Webb, lá na NASA Goddard. 2 anos depois, infelizmente, a Nancy morreu depois dessa... Ela foi realmente uma grande inspiração. E ela é tão inspiradora que a NASA nomeou o próximo satélite, que é esse aqui, que a gente chama de Roman Satellite, que vai estudar energia escura e desvendar um outro lado do universo que a gente sabe quase nada. Então, eu vou terminar mostrando para vocês aqui uma imagem bonita, né? Uma imagem, um quadro de Van Gogh, né? Starry Night, que mostra também a beleza da astronomia, a beleza do céu noturno dentro da visão de Van Gogh. E eu convido vocês a irem a me achar na mídia social e saber um pouquinho mais do trabalho que eu faço. E eu acho que eu estou terminando agora e nós vamos abrir para perguntas. E nós temos por volta de 15 minutos para perguntas. Então, dos 2 lados, tá? Tem gente do lado de lá e tem gente do lado de cá. Então, eu vou começar a escolher. Eu vou começar por você, porque você foi a primeira que botou a mão para cima. Vai ser um toma lá e um toma cá, tá? Oi,
Boa tarde. Eu faço parte do portal de inovação de qualidade do IFBA e eu queria perguntar para você, doutora, o que você acha sobre esse novo boom de popularização da astronomia por meio desses novos portais, né, que está surgindo aqui, por meio da divulgação na própria internet, e se você acha que isso é importante para a popularização do estudo mesmo da astronomia no Brasil, já que aqui a gente só tem 3 faculdades que trabalham com astronomia? Então, eu tendo a acreditar que eu tenho um pouquinho de impacto aí nessa nova geração, né? Muitos de vocês já me viram falar, muitos de vocês sabem o meu nome, muitos de vocês já me seguem. E em 2009 eu escrevi um livro chama Vivendo com as Estrelas, que já tem muitos doutores que são doutores por causa desse livro. Então, o impacto da popularização é isso, você cria pessoas interessadas em seguir carreiras científicas. Eu nunca quis ter milhares de astrônomos, eu acho que não precisa. Né? O que a gente quer é uma comunidade brasileira que respeite a ciência. E a admiração por uma ciência como a astronomia é importante para você dar o respeito que a ciência merece. Então, e aqueles que tiverem a audacidade de virar astrônomo, de fazer ciência, que o façam. É possível viver de ciência também no Brasil. Eu saí do Brasil, mas a maioria dos meus amigos astrônomos não saíram do Brasil. Eles moram no Brasil, eles trabalham no Brasil. O Brasil é possível ser cientista. A popularização da astronomia é muito importante, então, para a gente achar as duílias aí na plateia, e para a gente poder criar uma sociedade que respeite a ciência. Então, eu gosto muito de muitos dos divulgadores de ciência. Faço cada vez menos divulgação, porque eu acho que já não precisa tanto. Então, muito obrigada pela pergunta, uma ótima pergunta. Sim, façam divulgação científica. Agora é aqui, tinha o senhor aqui, pode falar, por favor. Eu não posso passar para cá por causa da luz, me falaram. Boa tarde, Boa Duíla tarde. Mello. Pode passar? Pode. Me chamo Gilson. Oi, Gilson. Sou de Minas e estou aqui em Brasília há 18 anos. Qual é o desafio que você enxerga num país que ainda tem gente que defende que a Terra é plana? Olha, para ser sincero, o problema não é do Brasil, o problema é do mundo, né? Porque o movimento Terra Plana começou nos Estados Unidos. Então, é um trabalho de formiguinha mesmo, todo mundo tem que fazer. Todo mundo tem que falar de ciência. Então, todo mundo que está aqui na Campus Party tem que falar para o vizinho que ciência é importante, que a Terra é redonda. E explicar por que a Terra é redonda. Eu acho que isso é uma grande falha do sistema educacional mundial, que não ensina o jovem a ter senso crítico, ou até a interpretar certas coisas com um senso comum. Então, precisa, ou se você chegar hoje e pedir para uma pessoa tentar explicar por que a Terra é redonda, ela não sabe. Então, isso é um problema educacional, não é um problema de ensino. Nós não sabemos pensar. Isso não é uma coisa do Brasil apenas, mas uma coisa mundial. Então, a gente precisa que cada um, eu sempre falo isso, se cada um ajudar o vizinho, não tem mais problema no mundo, né? Porque propaga para todo mundo. Então, se cada um explicar para o vizinho, tá bom, né? Eu já volto. Aqui, mais uma. Oi, obrigada. Oi, boa tarde. Meu nome é Stephanie, eu faço Relações Internacionais e eu sou da área de Relações Institucionais e Governamentais. Eu sou entusiasta da astronomia astronáutica também e eu pesquiso geopolítica espacial. Aí eu gostaria de saber da senhora, que é da área, qual a importância da cooperação internacional para o desenvolvimento do setor aeroespacial e tal. Ótima pergunta. A importância é enorme. Nós não vamos pousar na Lua ou em Marte se não for uma coisa internacional, uma missão internacional. A ida a Marte não vai acontecer. Não fiquem esperando os Estados Unidos a fazer tudo, né? Ou a China a fazer tudo. Temos que fazer cooperações internacionais, porque é muito caro. E o importante dessas cooperações internacionais é que promovem também a paz, né? Porque você é obrigado a trabalhar com o outro. Então, a partir do momento que você começa a desenvolver essas cooperações internacionais, você é capaz até de mudar a história do planeta, né? A história política do planeta.
Então, é importante, cada vez mais, fazer alianças internacionais. E quando a gente fala de alianças internacionais, o Brasil é conhecido por não pagar as contas. Então, a gente precisa não só fazer aliança, como precisa também pagar as contas. A gente entra numa aliança e a gente tem que pagar aquilo que a gente prometeu que ia pagar. Então, é sempre importante lembrar que não se faz nada sozinho, porque as coisas são muito caras, né? Porque senão a gente já estava lá caminhando na Lua à torta e direita, e a gente não faz isso desde 1972. Então, precisa se unir as forças para poder mudar aí a exploração espacial, né? Tinha uma criança aqui, essa criança aqui, que desde o princípio estava me fazendo pergunta. Eu tenho duas perguntas. Pode fazer. O que é um quasar? O que é um quasar? Escutaram? Ótima pergunta. Um quasar é uma galáxia que tem um buraco negro supermassivo no meio. Então, no meio da galáxia está lá bilhões de massas iguais à do Sol. Então, a nossa galáxia ela não tem um supermassivo, ela tem um massivo, que é milhões de vezes a massa do Sol. Mas um quasar, então, tem bilhões de vezes a massa do Sol. A segunda pergunta. A segunda pergunta é que eu quero ser astrônomo e cientista da área de micro-organismos. Aí, onde eu posso trabalhar com isso aqui no Brasil? Ótima pergunta também. Então, você pode fazer... Tem 2 caminhos. Na verdade, tem 3. Você pode estudar astronomia, você pode estudar física, ou você pode estudar biologia. Então, depois que você fez a faculdade, né? Estudar a faculdade, você tem que fazer mestrado e doutorado. E aí é que você vai se especializar. Aí você vai ter que escolher um professor que trabalhe na área que você gosta. E aí você vai ter que ir lá trabalhar com aquele professor. Então, vamos dizer que tem um professor lá na Universidade do Rio Grande do Sul, que trabalha com micro-organismo que você gosta, né? Astrobiologia. Vamos dizer que tem um professor de astrobiologia lá na Universidade do Rio Grande do Sul. Você vai entrar em contato com esse professor e você vai falar, eu quero fazer mestrado, eu quero fazer doutorado aí. Aí o professor vai te ajudar a pedir uma bolsa de mestrado e uma bolsa de doutorado e você vai para lá. Tá certo? Tá, vou voltar para cá. Não, peraí, esse menino aqui. Ah, mas você vai me entrevistar depois. Tá, mas pode. Cadê o microfone? Boa tarde de novo. A senhora comentou sobre os problemas que o Hubble teve, que o James Webb teve. E aí eu lembrei de quando saiu, né, que eles ligaram os instrumentos do James Webb numa voltagem errada e queimou isso tudo. Foi realmente assim ou foi um exagero dos portais de mídias? Porque imagino que não seja tão simples como ligar tudo errado e queimar, né? Não foi mais exagero. Teve um probleminha assim, fez um reboot e funcionou depois, né? O que teve foi um excesso de voltagem, né? Que era uma coisa meio imprevisível até que acontecesse, né? Porque ele estava dentro de um foguete, depois ele foi para um espaço frio, né? E ficou num ambiente muito diferente, né? Então, era meio esperado que alguma coisa acontecesse, né? Mas depois do reboot, ele funcionou bem e nunca mais teve problema. Ok, mais uma pergunta lá de cá. Pode ser. Boa tarde, eu me chamo Luiz, eu tenho 17 anos e eu estou cursando Química pelo UFG, com técnico integrado ao ensino médio. Eu gostaria de saber assim, a sua opinião sobre a quantidade de dinheiro que é direcionada a pesquisas para astronomia, por exemplo, quando a gente está vivendo assim, num momento de tanta pobreza ao redor de todo mundo. Você acha que vale a pena a gente investir tanto assim em pesquisas para conhecer mais o espaço, quando a gente precisa dar atenção a problemas sociais que estão acontecendo atualmente? Então, eu concordo que a gente tem sempre que olhar por esse lado também, mas a gente tem que lembrar que são ciências como a astronomia que desenvolvem a tecnologia para a gente resolver os problemas da fome. Tá? Então, são ciências como a astronomia que hoje fizeram você ter um GPS no seu bolso. E o GPS é extremamente usado no controle de satélites, né?
para a gente poder ver onde que está a próxima chuva que vai ajudar o agricultor, né? Então, tudo isso está conectado, né? Quando a gente fala de investimento em astronomia, é aquilo que eu falei, a gente não precisa de 1 milhão de astrônomos, né? A gente precisa da tecnologia da astronomia e da astronáutica que vai ajudar a gente a resolver os grandes problemas da humanidade, incluindo a fome. Mas existem outros problemas vindo aí no caminho, né, que é o aquecimento global. Se a gente não investe em inovação e em tecnologia, a gente não vai conseguir resolver esse problema, que a gente deu um tiro no pé da gente mesmo, né? Então, a gente precisa agora investir cada vez mais nessas novas tecnologias para poder resolver os problemas que estão por vir. Obrigada pela pergunta. Agora eu tenho que vir para cá. Acho que quanto mais tempo que tem, acho que só tem mais encerrado. Vou dar só mais uma, tá? Pode. Escolhe, você ou ela. Só ela, só a última. Meu nome é Érica, eu também estou representando o INC. Eu queria fazer uma pergunta que, assim, quando eu vi o enunciado, me veio várias reflexões. O nome da missão é Profana Lugar Sagrado, que é uma missão que vai levar restos humanos, cinzas, para ser jogado na Lua. Aí, a minha pergunta também é assim, a parte de reflexão, até onde vai a ciência e até onde vai a certa comercialização da Lua, nesse quesito. Eu já ouvi falar dessa missão, inclusive os restos mortais de um grande amigo meu lá do Hubble está nessa missão. Então, eu não vejo um grande problema, porque elas ficariam dentro de cápsulas. Não é que vai jogar lá o pozinho na Lua e poluir o ambiente lunar, né? A gente já deixou muita coisa lá na Lua, já deixou muito equipamento lá na Lua. Então, provavelmente, isso não afetaria o ambiente lunar. Mas a gente precisa refletir sobre o quanto a gente quer mexer no sistema solar. Tudo que vai para Marte, por exemplo, os robozinhos lá da NASA que estão em Marte, é tudo desinfetado antes de ir, né? Porque não pode poluir com coisas da Terra lá. Então, se a gente for, nós vamos ser os grandes poluentes, né, poluidores de Marte. Isso é uma coisa que a gente precisa refletir, e a NASA reflete sobre isso o tempo inteiro, né, mas é uma coisa importante a se refletir. Quanto a investir em missões, digamos assim, comerciais, né, para a Lua, eu quero ver acontecer, porque até hoje ninguém foi. É desde 1972, está todo mundo falando que vai. Quero ver. É caro, é difícil. Vamos ver. Eu acho pouco provável. Acho que acabou, né? Gente, obrigada, foi um prazer. Quem quiser fazer pergunta, vai lá no Instagram, sou eu mesmo que respondo, tá? Pode ir lá e eu respondo. Eu vou estar por aqui. Quem quiser, vem conversar. Oi? Pode, deixa eu...